Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre tudo que eu li durante o mês de outubro. Graças a Deus, ressaca literária aqui foi embora, tá? Voltei pro meu ritmo de leitura, até que enfim, peguei bastante coisa legal esse mês, então assim, não vou enrolar muito, porque aqui a gente vai reclamar e elogiar bastante coisa nesse vídeo. Então assim, aqueles recados de sempre, né? Dá like, se inscreva, os links vão estar aqui no box de descrição e vamos direto pros livros, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Começando por... Eu estava no meu hiperfoco de vampiros, né? Então li alguns livrinhos de vampiro, inclusive se você tiver interesse em filmes de vampiros, séries, tem um vlog aqui que eu liberei no Halloween com várias dicas de filmes e séries de vampiro que eu fui assistindo durante o mês. Vou deixar nos cards no box de descrição pra vocês conferirem. Mas indo aos livros, o primeiro, assim, que foi 5 estrelas, favorito, foi Rainha dos Condenados, da rainha Anne Rice. Esse aqui é o terceiro livro das Crônicas Vampirescas. E aqui nós vamos ter uma história onde vários vampiros estão simplesmente morrendo de uma maneira misteriosa. E no caso, a Akasha, a Rainha dos Condenados, despertou. E quem seria a Akasha? Literalmente a mãe de todos os vampiros. E o mais legal dessa história aqui, gente, é porque a gente vai ver a origem dos vampiros da Anne Rice. E assim, é uma das melhores origens de vampiros que eu já vi. E apesar de ser o terceiro livro da série, ela também vai estar apresentando vários novos personagens, até porque tem toda uma questão de que tem um sonho que as pessoas compartilham aqui sobre umas gêmeas ruivas que vai estar ligado aí com essa origem dos vampiros. E eles não sabem o porquê, então fica esse mistério durante todo o livro de, tipo, por que eles estão sonhando, o que realmente aconteceu, qual é a história completa. Inclusive, assim, eu amei, você fica muito instigada, as páginas começam a passar voando, porque você não consegue largar o livro. A escrita da Anne Rice não é a escrita mais fluida do mundo, tá, gente? Ela tem um floreio, tem uma coisa assim, mas é uma escrita gostosa, você fica imerso. E esse universo aqui de vampiro, gente, me conquistou de uma forma que vocês não têm noção. E assim, se você gosta de vampiro, você precisa ler essa mulher. Até porque quando você pegar os livros dela, você vai perceber que muita coisa que veio depois tem um pezinho de inspiração na Anne Rice. E além de ter uma história, um universo, assim, maravilhoso, os personagens são muito cativantes. O Lestat mesmo, eu passo o pano que for pra esse homem, entendeu? É bem isso. E dos novos personagens, né, como a Jess, a gente vê um pouco mais aqui do Armand, do próprio Daniel, eles vão te conquistando. Porque são personagens, né, que são muito reais. Você consegue ver claramente as qualidades e os defeitos deles. E aquela coisa, eu sei que tem gente que fica meio assim, tipo, ai, mas as Crônicas Vampirescas é muito grande, que não sei o quê, são não sei quantos livros. Mas assim, nesse terceiro aqui, meio que tem um final. Tem uma porta que fica ali aberta, né, pra gente querer continuar vendo esses personagens dentro desse universo, porque a gente já tá completamente apaixonado quando a gente chega nesse livro aqui. Mas tem um final. A questão da Rainha dos Condenados tem uma conclusão aqui. Então é aquela coisa, você pode ler até só esse aqui se você quiser, mas eu duvido que você vai querer parar nesse aqui. Você vai querer ler o resto, porque você já vai estar o quê? Cadelinha da Anne Rice quando você terminar isso. Aí agora indo pra uma HQ de vampiros que eu também adorei. Essa aqui eu não vou me estender tanto, porque já saiu resenha, tá? Então o link vai estar aqui nos cards ou no box da descrição pra vocês assistirem. Que aí no caso é Little Monster, do Jeff Lemire. E aqui a gente vai ter um universo, né? O nosso mundo mesmo, só que uma aura meio que pós-apocalíptica. A gente não sabe muito bem o que aconteceu. Parece que teve uma doença e as pessoas morreram. Só que aqui a gente vai estar acompanhando um grupo de crianças numa Los Angeles completamente deserta. A única orientação que elas receberam é que elas deveriam ficar ali esperando os adultos voltarem. A questão é que essas crianças e esses adultos são vampiros. Só que essas crianças já estão ali há tanto tempo que elas já nem lembram mais. Elas simplesmente não têm nenhuma perspectiva do que pode estar acontecendo, do que elas devem fazer. Elas só podem caminhar durante a noite e elas se alimentam de sangue de rato, até o momento que tem um determinado acontecimento que divide esse grupo. E é daí que a gente vai estar vendo as consequências disso. Esse é um livro que a gente consegue perceber que tem inspiração em Peter Pan, Garotos Perdidos. Vai estar falando também sobre a perda da inocência dessas crianças, sobre amadurecimento. É uma HQ que eu achei super interessante. As ilustrações dela também são belíssimas. Lá no vídeo resenha, né, eu cheguei a mostrar algumas delas pra vocês. Mas assim, ela é linda, sabe? Eu super recomendo a leitura. E o bom é que é uma duologia, tá? Esse é o primeiro volume, o segundo ainda não foi lançado. Estamos aí aguardando o lançamento, né? Mas assim,
Pô, uma duologia, gente, rapidinho da gente pegar e ler. Sei que muita gente acaba fugindo das HQs porque normalmente são coleções muito grandes, mas essas daqui são só 2 mesmo e tá tranquilo. A segunda já saiu em inglês, né? Estamos só aí aguardando a Darkseid anunciar quando que vai sair a continuação desse aqui, que inclusive eu tô super interessada, tô doida pra ler a continuação. Não sei em que ordem vai estar saindo os vídeos que eu programei, mas outra assim que eu também não vou me estender muito porque tem resenha. Se ela não tiver saída, ela vai sair aí na próxima semana pra vocês. No caso, é Pacto de Sangue. E aqui a gente vai ter uma espécie de releitura da história do Drácula, só que não é aquele tipo de releitura onde a gente vai ver os mesmos acontecimentos, tá? Aqui na primeira página, tá, gente? Isso não é spoiler. A gente já sabe que o Drácula tá morto. E a história vai ser contada pelo ponto de vista de uma das noivas do Drácula. E assim, essa coisa da gente meio que já saber o final na primeira página é uma tática, assim, meio arriscada dos autores fazerem, porque a gente já sabe o final, então como que você vai me motivar a querer continuar lendo? Mas essa autora aqui, gente, ela tem uma escrita que, nossa, eu queria muito continuar lendo, acompanhando esses personagens. Aqui a gente vai estar acompanhando a Constanta, né, no momento em que ela foi transformada pelo Drácula. E esse é um livro que ele faz muito referência e analogia a como é a dinâmica de um relacionamento abusivo. A maneira em que ela é transformada, em que ele acolhe ou salva ela inicialmente, é algo que realmente conquista a gente. Eu mesma fiquei até encantada por esse Drácula aqui, só que depois a gente vai vendo como que ele vai manipulando e querendo controlar todas as situações. Aí o que no início era uma promessa dela ser a esposa, a rainha dele, na verdade ela acaba se tornando uma prisioneira dele junto com as outras 2 noivas. E o acontecimento principal a gente já sabe no início, então o que acaba prendendo a gente são esses personagens. Essas 3 pessoas, porque a gente consegue ver inicialmente como que eram a essência dessas pessoas e como que essa essência vai mudando e se apagando à medida que elas vão convivendo com Drácula. Além de eu ter sido conquistada por esses personagens, eu também achei a escrita muito gostosa, muito fluida, muito bonita, sabe? Tem uns floreiozinhos gostosos da gente ler aqui e eu realmente me apeguei demais aos personagens. E chega num ponto que eles precisam cuidar um do outro e eu amei isso, é uma relação que acaba se tornando muito bonita. E assim, eu tô realmente apaixonada por essa escrita, por essa história. E eu queria muito que tivesse mais livros desse autor aqui do Brasil. Aí tem um livro que eu cheguei a comentar com vocês antes, que eu virei e falei assim, ou eu vou odiar muito esse livro, ou vai ser um completo surto que eu vou amar a bagaceira. Que no caso foi Cutelo e Corvo. E assim, gente, eu amei esse negócio que vocês não têm noção. Esse livro é exatamente a essência do meu tipo de humor. Qual é o humor da Rosita? É esse, entendeu? É esse aqui. Aqui a gente vai ter 2 assassinos em série que eles caçam outros assassinos em série. Ai, nossa, Rô, vai romantizar assassinato. Gente, eles estão matando criminosos. Pessoas que são realmente perigosas para a sociedade. Então eu vou dar uma passada de pano aqui sim, porque esse livro, ele é justamente com o intuito de ser uma bagaceira. Comédia, tá? Então não vamos problematizar nada aqui não. Acalma aí o coração de vocês. Mas enfim, a gente vai ter esses 2 e numa determinada situação em que eles estão caçando um cara, eles acabam se encontrando ali e tal, e eles decidem fazer um jogo. Uma vez por ano, eles vão escolher um alvo e ganha quem conseguir matar primeiro esse alvo. Só que no meio desse jogo dele, eles meio que vão se aproximando, vão construindo uma amizade, vão se apaixonando um pelo outro. E eu gostei muito disso porque é de uma forma gradativa. Literalmente passam anos, tá, gente? É tipo assim, uns 4, 5 anos de convívio deles. Existem algumas pessoas que sabem, né, que eles são assassinos, como, por exemplo, os irmãos do Rowan e a melhor amiga da Sloane. Existe um motivo pra essas pessoas saberem e não terem medo deles, tá? A autora não se aprofunda tanto nesses quesitos. Afinal de contas, gente, o intuito é ser uma comédia. Tanto que quando você vai ver a propaganda do livro, tá escrito uma comédia de dark romance. Ou seja, é pra ser engraçado. Tem os motivos ali, eles fazem completo sentido? Tem. Mas assim, é muito pouco. Mas não de um jeito que seja um defeito. A autora fez com esse intuito, porque se ela fosse destrinchar esse ponto, o livro ia ficar super pesado e ia perder a parte da comédia. Mas enfim, também adorei conhecer esses outros personagens aí que estão envolvidos com eles. O livro tem umas cenazinhas um pouco nojentas, que afinal de contas eles estão matando pessoas, né, gente? Inclusive, a lista de gatilhos desse livro aqui foi a melhor que eu já li na minha vida, tá? Porque ela já zoa ali tudo. Você já entra no livro sabendo o que vai ter mesmo. Foi literalmente a primeira lista de gatilho que eu li e eu pensei, estou ciente, quero continuar. E assim, eu amei o relacionamento deles 2, tá, gente? Esse aqui, ai, que arrependimento de ter lido no e-book. Eu vou comprar o livro físico, vou comprar as continuações também, porque já anunciaram que vai sair a continuação no ano que vem.
E aí eu vou trazer uns vídeos pra vocês pra bater um papo sobre isso aqui, porque eu não gosto de romance, mas eu amei o relacionamento deles. Faz sentido na minha cabeça. Por mais louco isso possa parecer nessa frase, faz sentido na minha cabeça, tá? Esse livro tem cena hot também. Tem 3 cenas, na verdade. E são cenas, assim, que eu realmente gostei. Quando eu fui pegar o livro, eu fiquei com medo de ter cena de sexo demais. Mas não, foi tranquilo. E aí, eu não sei dizer pra vocês quem é que vai gostar desse tipo de livro, tá? Porque eu fui olhar a resenha no Scoob e tem muita gente que tá com a mesma opinião que eu. De tipo assim, achei engraçado, curti, que não sei o que, comédia. E tinha muita gente reclamando, dizendo que, eu esperava que ia ser mais dark. Só que as pessoas estão falando mais dark no sentido de relacionamento deles dois e não referente aos assassinatos. Eu fiquei tipo, tá, é outro tipo de público. Então assim, leiam pela conta e risco de vocês, tá bom? Eu só sei que quem lê aí, se quiser me julgar, fique à vontade, porque é exatamente o meu tipo de humor. Você vai ler isso aqui, nossa, achei estranho esse tipo de humor aqui. Saiba que meu humor é assim. Então, vocês que lutem, mas eu amei, já quero a continuação. E assim, tragam mais livros dessa mulher pro Brasil. E aí, finalmente, criei vergonha na cara pra dar continuidade numa série, que no caso é a do Povo do Ar. Então, eu li O Rei Perverso. E assim, gente, eu sei que eu reclamei aqui sobre o primeiro livro, O Príncipe Cruel, porque eu achei ele muito a vibe de high school de fadas, fazendo bullying, sabe? E eu não gostei tanto. Eu fui gostar lá do meio pro final, onde começa a ter realmente umas tretas, assim, a respeito da coroa das fadas. E eu amei esse livro aqui porque ele é totalmente voltado pra isso. A gente vai ter o Cardan como rei dos féricos, a Jude trabalhando ali por debaixo dos panos e tudo mais. Vão ter algumas espécies de disputas de poder, principalmente com o povo sereiano, que é o que aparece bastante nesse livro aqui. E eu adorei isso. E nesse livro aqui eu consegui sentir de novo a essência da Holly Black, de justamente trazer essa dualidade, né, do povo férico, que tem coisas que a gente como humano, a gente considera ruim, considera negativo, mas para eles é comum, é natural. Tanto que eu adorei o livro, mas eu senti raiva de todo mundo. Literalmente todo mundo. O Cardan até teve seus momentos aqui que eu comecei a gostar mais dele, mas ainda assim tem os momentos que ele me estressa, sim. A Jude, eu acho que às vezes ela dá um mole com as coisas por questões emocionais, que eu viro e falo assim, cara, tu já tá no meio desse povo aqui, por que você tá dando mole assim desse jeito? Já devia ter aprendido. E as irmãs dela, gente, a gêmea, eu já odiava desde o primeiro livro. Aqui, continuo não gostando dela. Menina insuportável, sabe? Eu falei assim, não dá pra manter amizade, não dá pra manter irmandade com uma pessoa desse jeito. E tão lá, né? Aos trancos e barrancos, mas estão indo. E a Vivi, que era a irmã mais velha, né? Que é meio fada, meio humana. Eu gostava dela no primeiro livro, mas ela faz um negócio nesse livro aqui que eu fiquei assim, cara, que vontade de dar-lhe um soco na sua cara, vagabunda, entendeu? É esse o nível. É até difícil de explicar, porque eu adorei o livro, mas eu senti raiva de todo mundo. Eu acho que a pessoa que eu senti menos raiva aqui, no caso, foi o próprio Cardan, porque a gente sente uma evolução dele. Porque no primeiro livro, gente, ele é muito o garoto que faz bullying com os outros na escola, que tem zero maturidade, só quer encher a cara. Aqui ele tem um pouco disso. Porque é meio que da essência deles aqui, esse negócio dessa bebadeira, um pouquinho de luxúria. Mas a partir do momento em que ele entra nesse jogo de poder do reino férico, ele começa a olhar como que esse jogo realmente funciona. E a entender que ele não pode continuar sendo só um peão. Ele precisa, apesar de todas as condições por trás, ele precisa realmente ter atitudes de rei. E assim, eu gostei muito do final disso aqui. Eu gostei muito do que ele fez ali. Inclusive, agora o título do terceiro livro tá fazendo sentido na minha cabeça. E eu tô impressionada, gente, porque normalmente, o que acontece na maioria das séries? A gente lê o primeiro livro, aí a gente gosta muito, e aí o segundo livro é meio que um lenga-lenga e tudo mais. Esse aqui foi o contrário pra mim. Eu não gostei tanto do primeiro e eu amei o segundo. E agora eu tô super empolgada pra poder continuar essa série, que inclusive já vou ler em novembro. Então, provavelmente, quando eu trouxer o Leituras de Novembro, eu vou estar comentando sobre o Rainha do Nada com vocês. Enfim, essa era a parte dos elogios, agora a gente vai pra começar a reclamar aí. Começando pelo conto O Adulto. Esse aqui, ele nem é ruim, tá, gente? Eu dei 3 estrelas pra ele, eu até curti, só que eu não sei se eu gostei tanto do final desse conto. Vamos lá, o que que acontece? A gente vai ter aqui uma mulher que ela é uma prostituta e ela chega num ponto que ela começa a trabalhar como se fosse médium, sabe? Só que ela é uma charlatã, ela não vê nada. Até que um dia chega uma mulher que vai se consultar com ela e fala que o enteado dela tá estranho, que tem alguma coisa na casa, que o menino começou a fazer coisas muito bizarras e ela pede ajuda. E como a mulher tem dinheiro pra pagar, ela vai lá e tipo assim, eu vou fingir que eu vou limpar essa casa e é isso. E nesse meio tempo a gente começa a ver que tem coisas estranhas, que essa história talvez não esteja batendo tão bem, até chegar um ponto que a gente entende o que pode estar acontecendo ali, as possíveis motivações,
Mas a gente não vai ter como saber quem é que tá falando a verdade, se é a madrasta, se é o enteado, o que que vai acontecer. Essa questão eu achei muito legal, achei muito interessante. Eu tava meio presa ali. Por um momento eu pensei assim, não deve ter nada sobrenatural não, mas até que a escrita tá mantendo bem esse mistério. Só que chegou no final, eu não consegui aceitar o como que aquilo poderia acontecer, sabe? Eu pensei assim, vira as costas e vai embora. Simples assim. Então aquela coisa, eu achei interessante, eu até gostei ali do plot, da trama e tudo mais. Só que ao final eu fiquei meio tipo, é tão fácil se livrar disso? Como que você vai aceitar essa condição? Então assim, não sei, não foi uma primeira boa leitura da Gillian Flynn, né? Mas acho que em algum outro momento eu vou acabar pegando alguma outra coisa dela, porque eu acho muito pouco um conto só. Então, em algum momento eu vou ler algum livro pra tirar realmente as minhas conclusões se eu gosto da autora ou não. A escrita dela me prendeu super, tá, gente? Eu só não gostei mesmo assim do final desse conto. Aí um outro conto que eu li foi Festa Infernal. E aqui alguns alunos de uma escola especificamente começam a aparecer mortos e são sempre mortes que parecem que foram suicídios. Aí um grupinho, né, das pessoas assim mais populares daquela escola tem a brilhante ideia, adolescente fazendo merda, né? Impressionante. De fazer uma festa fantasia no dia de finados, em homenagem às pessoas que morreram. Olha, é de cair o cu da bunda, gente, essas ideias assim de adolescente, porque pelo amor de Deus. E aí a gente vai ter as 3 personagens ali, né, principais, que vão ter coragem de participar dessa festa, só que elas não estavam imaginando que a festa ia fazer jus ao nome. E assim, eu sei que é um conto, não dá pra aprofundar tanto nem nada do tipo, mas é muito óbvio desde o início. Aí o momento em que seria a revelação chega a dar raiva da personagem, porque eu pensei, amiga, você quer que desenhe pra você? Você ainda não entendeu o que tá acontecendo? Então assim, eu acabei não gostando, eu achei muito simples, não tem muita coisa ali. Eu não me empolguei, eu também não me importei com os personagens. E é uma história que eu sinto que daqui a um tempo eu provavelmente vou esquecer que eu li. Porque ela realmente não tem nada muito memorável, tá? É bem... tá, ok, foi isso. Aí agora sim nós vamos efetivamente para os pontos de estresse do mês. O primeiro deles sendo Lila, né, da Colleen Hoover. Ai, gente, eu fui ler porque tinha me falado que era de fantasma. E assim, gente, a Colleen Hoover realmente ela não sabe escrever uma história de fantasma, tá? Porque nada faz sentido dentro dessa história. Mas enfim, a gente vai ter um cara aqui que ele toca numa banda, ele vai trabalhar ali pra tocar dentro de um casamento e tudo mais, e ele acaba meio que se apaixonando ali, se envolvendo com a irmã da noiva. Eles engatam num relacionamento e tudo mais, até aí tudo tranquilo, tudo muito de boa, até que uma ex-namorada vem e dá-lhe um tiro nessa menina. E depois desse trauma, né, ele tá tentando ali cuidar da namorada, aquela coisa toda. Mas isso é algo que acaba abalando o relacionamento deles, né? Ele sente que ela não é mais ela mesma. E aí ele decide, tipo assim, não, já que você tá melhor, isso já um tempo depois, né? Já que tá se recuperando, vamos fazer uma viagem nós dois, pra gente tentar esparecer a cabeça. Até aí tudo bem. Só que aí quando eles chegam nesse local, gente, ela começa a apresentar alguns episódios de esquecer as coisas, de fazer coisas e não lembrar, e uns apagões e tudo mais. E tem um motivo pra isso, né, que sendo uma história de fantasma vocês já devem deduzir o que que é, não vou falar mais pra também já não ser muito spoiler. E o cara, ele parece que não tá tão preocupado inicialmente, sabe? E ele, assim, ele faz uma merda atrás da outra. Então, que eu fiquei assim, meu Deus, como que uma pessoa pensa nessa possibilidade? E é daí que é o problema, porque parece que a Colleen Hoover, ela teve essa ideia e ela não sabia como resolver. Aí depois ela soca romance no meio e eu falei assim, gente, mas que coisa aleatória, como que a pessoa pensa... Ai, que bomba, sabe? Que bomba esse livro. E o pior é que ela resolve o final do livro, tipo assim, não sei o que fazer, vou meter todas as conveniências possíveis pra eu conseguir o final que eu quero. Pra vocês terem noção, ela mete até um outro personagem aleatório, cara, muito aleatório, nesse meio dessa história pra poder ajudar a resolver a situação, e ela não explica absolutamente nada desse homem. E eu fiquei assim, é sério isso? Eu sou palhaça, por acaso? Eu sou uma piada pra você? E assim, ai, gente, depois desse livro aqui... sem condição. Essa mulher não assistiu um filme de fantasma na vida dela, gente. Não tem... Olha... Não sei, entendeu? Não sei o que deu na cabeça dela. Essa eu acho que era a última coisa que eu queria ler dela. Agora chega pra mim porque foi demais. Sério, gente, eu achei esse livro bem ruim, gente. De verdade. Eu só continuei lendo até o final porque eu pensei assim, cara, deixa eu ver onde é que essa merda vai dar. Eu quero ver o nível de loucura dessa autora. Então assim, gente, não recomendo. Vai ler, leia por sua conta e risco. Aí no final do mês eu decidi fazer a maior cagada da minha vida literária, tá?
Porque, como eu li Cutelo e Corvo e eu gostei, e tipo, beleza, tinha as 3 cenas hot, eu até gostei das cenas hot, não eram coisas que atrapalhavam a leitura ou atrapalhavam a história, ali tem uma história. Aí eu falei assim, vou dar uma chance pro gênero. E aí eu tive a pior atitude possível, que eu fui lá no TikTok e digitei Dark Romance. Jesus, pra que eu fiz isso, sabe? E aí, um dos que apareceram foi O Rei da Terra do Nunca, que inclusive tava no Kindle Unlimited. Eu virei, ótimo, é bom que já tá aqui, eu já pego ele mesmo assim. Não vou precisar gastar efetivamente comprando uma coisa que tem alta chance de eu não gostar. E, gente, eu simplesmente odiei esse livro. Eu odiei esse livro com todas as forças. O problema é que simplesmente não existe história. Porque a história é basicamente... A história, entre muitas aspas, ela é basicamente o seguinte. Tem a família da Wendy e todas as mulheres da família, quando fazem 18 anos, o Peter Pan vem buscá-las. E sempre que elas voltam de lá, elas voltam com a mente quebrada. E ninguém sabe o que exatamente acontece, né? E lembrando, tá, gente? Pelo menos não temos crianças nessa história. Todo mundo tem mais de 18 anos, tá? Menos mal. E aí... tem a personagem principal, que ela cresce acreditando nisso, né? Tipo assim, beleza, Peter Pan vai vir me buscar e eu vou morrer. E a mãe dela tentou fazer todas as mandingas possíveis de proteção pra essa garota, que acabaram atrapalhando mais do que ajudando. Então a menina é meio... ela não bate bem da cabeça, sabe? Ela tem os seus traumas. Só que assim, não faz sentido, tá? E como esse livro praticamente não tem história, o pouco que eu comentar aqui, talvez algumas pessoas considerem como spoiler, tá? Então, assim... não posso fazer nada, mas eu li esse livro para que você não precise lê-lo. A verdade foi essa, tá? Foi isso. Pois bem, o Peter Pan perdeu a sombra dele. Essa é a mesma coisa que a gente tem na história original, né? E ele usa as meninas, né, da família, da Wendy, para tentar descobrir onde é que está a sombra. E é um problema que, teoricamente, carrega-se através de gerações. E eles resolvem em 2 páginas, tá? É isso, eles só resolvem 2 páginas de uma maneira mais óbvia e estúpida possível, porque eu pensei assim, não, pera ainda, vocês estão me dizendo que vocês demoraram gerações pra perceber essa coisinha e que ninguém pensou nessa possibilidade. Mesmo com aqueles acontecimentos ali, ninguém imaginou isso. A previsão, vocês estão de sacanagem. Essa autora aqui, ela não tem o mínimo senso do que é um mínimo de storytelling. Entendeu? Então, assim, não é que eu queria um super desenvolvimento. Mas, pô, eu queria o básico, entendeu? Tu me resolveu o problema de gerações em 2 páginas, é sacanagem. Rô, mas esse é um livro pro público que só quer o hot mesmo. Gente, hot ruim. Porque, literalmente, o livro só tem isso, tá, gente? Ele é sexo o tempo inteiro. Só que o problema é que nem é um sexo bom. Ele literalmente parece um vídeo pornô ruim. E eu fiquei assim, é sério. O livro só vai ter hot, nem pra me entregar um hot bom. E o pior é que eu achava que esse livro era livro único. Tem mais 3. Aí eu tô tipo, não. Não é possível. Olha, gente. Gente, esse livro, ele é um daqueles que me traz o pior sentimento possível. Que é o sentimento de eu ler o livro e pensar, qualquer pessoa escreveria uma coisa melhor. Eu acho esse tipo de pensamento até um desrespeito com o próprio autor. E eu odeio quando eu tenho esse pensamento, só que, cara, eu só conseguia pensar isso quando eu li esse livro, gente. De verdade. E aí, eu entendi que o meu problema não é nem o fato de existir hot dentro dos livros. Meu problema é não ter um enredo decente. Quer fazer os personagens transar? Deixa eles transar, deixa o povo ser feliz. Mas me entrega alguma coisa. Me entrega, assim, minimamente uma historinha. Porque esse aqui, a historinha, gente, se a gente pegar todos os momentos que sejam efetivamente relevantes pro enredo da trama, dá 10 páginas no máximo, tá? Se tu tirar todo o hot, isso aqui vira um conto. Então, assim, péssima experiência. Não recomendo, tá? Não recomendo mesmo. Gente, se alguém quiser me recomendar alguma dessas histórias aí, tem que ter pelo menos um enredo, tá? O problema nem é o hot, mas tem que ter um enredo. O mínimo de desenvolvimento, porque isso aqui eu achei já palhaçada. E assim, eu não duvido que dentro do gênero do dark romance e tudo mais, possa até existir livros bons, tem cenas de sexo e tudo mais, mas eu não duvido que tenha alguns que tenham um enredo, que tenham uma história, que tenha um desenvolvimento de personagem. Eu não duvido, só que é realmente complicado você se deparar com um livro desse aqui e você não ficar com um pouquinho de pé atrás, sabe? Então, assim, difícil. E assim, gente, isso foi tudo que eu li em outubro e conseguimos perceber que claramente eu fui do céu ao inferno nesse mês, porque dentro desse vídeo aqui a gente já tem livros que vão ser considerados melhores do ano e outros que vão ser considerados piores. Então, assim, o que eu tô fazendo na minha vida, tá? É isso. Agora eu quero saber de vocês, o que foi que vocês leram durante esse mês, me contem se vocês já leram esses livros que eu mencionei. Deixa suas impressões aqui embaixo, tá, nos comentários, vamos bater um papo, tá bom?
E claro, por favor, deixem um like para ajudar na divulgação do vídeo, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Lembrando que os links de compra estão aqui embaixo no box de descrição. Caso você se interesse por algum deles, comprando através desses links, você super ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Não recomendo Layla, não recomendo o Rei da Terra do Nunca, mas se você for comprar, se você for louco a esse ponto, por favor, compra pelo menos com o meu link para compensar o meu sofrimento lendo esses livros, tá bom? Enfim, eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!